Olá, paz seja convosco. É com grande alegria e gratidão que dou as boas-vindas a todos vocês que se juntam a nós hoje neste canal. Seja você um seguidor antigo ou um novo espectador, é um prazer tê-lo aqui conosco. Quero aproveitar este momento para convidá-lo a se inscrever no nosso canal, caso ainda não o tenha feito. Ao se inscrever, você ficará por dentro de todas as novidades, terá acesso a conteúdos exclusivos e fará parte de uma comunidade comprometida com o crescimento espiritual e o discipulado em Cristo. Hoje, exploraremos juntos o capítulo 4 do livro sobre discipulado. Neste capítulo, mergulharemos nos tópicos essenciais para uma jornada de discipulado espiritual e dinâmico. Descobriremos a importância dos encontros transformadores, do padrão divino de vida, das altas exigências e do discernimento na seleção dos discípulos. É fundamental entender que o empenho e a dedicação são o segredo do sucesso nesta caminhada com Cristo. O discipulado não é apenas um evento isolado, mas sim um compromisso contínuo de crescimento e aprendizado. Portanto, encorajo a todos vocês a se dedicarem plenamente a este processo, buscando sempre se aprofundar na palavra de Deus e na comunhão com Ele. Além disso, quero incentivá-los a manter um diálogo constante conosco. Se tiverem dúvidas, comentários ou sugestões, não hesitem em compartilhá-los conosco nos comentários abaixo. Estamos aqui para ajudá-los em sua jornada espiritual e responder a quaisquer perguntas que possam surgir ao longo do caminho. Se você gostar do conteúdo deste vídeo, não deixe de verificar os outros temas disponíveis em nosso canal. Temos uma variedade de recursos e estudos bíblicos para enriquecer sua vida espiritual e fortalecer sua fé. Por fim, desejo a todos uma excelente experiência durante este vídeo. Que as palavras compartilhadas aqui possam edificar e inspirar vocês em sua caminhada com Cristo. Que o Espírito Santo esteja conosco, guiando-nos e revelando-nos a verdade em cada momento. Continuem conosco até o fim do vídeo e aproveitem a aula que está por vir. Que Deus os abençoe ricamente. Boa aula! Este slide tem como objetivo estabelecer o contexto e a importância do tema abordado na apresentação. Nele, enfatizamos a significância da formação espiritual no cristianismo, destacando que, embora a educação intelectual seja valorizada, a verdadeira transformação ocorre no âmbito espiritual. Essa distinção é crucial para entendermos a abordagem do discipulado cristão, que visa não apenas o desenvolvimento do conhecimento teórico, mas principalmente a maturidade espiritual dos indivíduos. Ao mencionar C.S. Lewis, buscamos ilustrar a ideia de que a mudança interior é uma obra de Deus. Lewis, um autor cristão amplamente respeitado, enfatizava em suas obras a necessidade da intervenção divina para a transformação genuína do ser humano. Isso ressalta que o processo de crescimento espiritual vai além das capacidades humanas e requer a atuação de Deus na vida daqueles que buscam se tornar discípulos de Cristo. Além disso, o slide prepara o terreno para os conceitos que serão discutidos ao longo da apresentação, estabelecendo a importância dos encontros transformadores como parte essencial do caminho de amadurecimento na fé. Ao enfatizar que a mudança interior é uma obra divina, estamos sinalizando aos ouvintes que o discipulado não se trata apenas de adquirir conhecimento, mas de permitir que Deus atue em suas vidas para uma transformação genuína e duradoura. Essa introdução é crucial para despertar o interesse do público e situá-los no tema central da apresentação. Ao destacar a importância da formação espiritual e da intervenção divina, buscamos criar uma base sólida para a compreensão dos conceitos que serão explorados posteriormente. O slide estabelece, portanto, as bases teóricas e espirituais necessárias para uma compreensão mais profunda do discipulado cristão e da importância dos encontros transformadores nesse processo. Explorando encontros transformadores. Definimos encontros transformadores como momentos cruciais em que um indivíduo recebe orientação, discernimento ou poder divino por meio da interação com outra pessoa. Esses momentos são essenciais para o crescimento espiritual e o amadurecimento na fé, pois permitem que Deus atue de maneira tangível na vida daqueles que buscam seguir seus caminhos. O relato bíblico de João 1.35-42 ilustra vividamente a dinâmica dos encontros transformadores. Nele, vemos 3 tipos específicos de encontros que impactaram profundamente os primeiros discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, temos a revelação. João Batista aponta Jesus como o Cordeiro de Deus, levando os discípulos a segui-lo. Esse momento foi um ponto de virada crucial,
em que os discípulos foram guiados para uma compreensão mais profunda da identidade e do propósito de Jesus. O segundo tipo de encontro é o contato pessoal. Os discípulos de João seguiram Jesus e passaram um tempo com ele, experimentando sua presença e sabedoria de forma direta. Esse contato pessoal foi fundamental para estabelecer uma conexão íntima entre os discípulos e o Mestre, permitindo-lhes absorver sua mensagem e seu caráter de maneira mais profunda. Por fim, vemos a mudança de identidade. Quando Jesus olha para Simão e o chama de Pedro, ele está não apenas dando a ele um novo nome, mas também identificando uma mudança fundamental em sua identidade e propósito. Esse encontro transformador foi um ponto de transformação radical na vida de Simão, marcando o início de sua jornada como um dos principais apóstolos de Jesus. Esses exemplos bíblicos destacam a natureza poderosa e multifacetada dos encontros transformadores. Eles podem acontecer de diversas formas e em diferentes contextos, mas todos compartilham o objetivo comum de conduzir as pessoas para mais perto de Deus e capacitá-las para uma vida de fé e serviço. Como discípulos de Cristo, é importante reconhecermos a importância desses encontros em nossa própria jornada espiritual. Devemos estar abertos e receptivos às maneiras pelas quais Deus deseja nos encontrar e nos transformar, seja por meio da orientação de um mentor espiritual, de uma conversa significativa com um amigo de fé, ou de uma experiência pessoal de revelação divina. Ao valorizarmos e buscarmos ativamente esses encontros transformadores, abrimos espaço para que Deus opere em nossas vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Que possamos, portanto, estar atentos e receptivos à voz de Deus em meio aos encontros e interações diárias, sabendo que Ele está sempre presente e pronto para nos conduzir a uma vida mais plena e transformada em Cristo. Explorando o relato bíblico de João 1.35-42. O trecho bíblico de João 1.35-42 nos leva a uma jornada fascinante pelos primeiros encontros entre Jesus e seus discípulos, revelando momentos de profunda transformação e significado espiritual. Ao observarmos atentamente esse relato, somos confrontados com a poderosa dinâmica dos encontros transformadores que moldaram o início do ministério de Jesus e o caminho de seus seguidores em direção à fé e ao propósito divino. Em primeiro lugar, somos apresentados à revelação do Cordeiro de Deus. João Batista, ao avistar Jesus, aponta para ele como o Messias esperado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse momento de revelação é fundamental, pois marca o início da jornada dos discípulos em direção a uma compreensão mais profunda da identidade e missão de Jesus. Em seguida, testemunhamos o impacto do contato pessoal com Jesus. 2 discípulos de João seguem Jesus e passam um tempo significativo com ele. Esse encontro íntimo proporciona aos discípulos a oportunidade de conhecerem Jesus de forma mais pessoal e direta, experimentando sua presença e sabedoria de maneira palpável. Por fim, somos surpreendidos pela mudança de identidade de Simão para Pedro. Ao encontrar Simão, Jesus o chama pelo nome e profetiza uma nova identidade e propósito para ele, declarando que ele será chamado de Pedro, uma rocha sobre a qual Jesus edificará a sua igreja. Essa transformação de identidade é um ponto de virada crucial na vida de Simão, marcando o início de sua jornada como um dos principais líderes do movimento cristão. Ao refletirmos sobre esse relato, somos desafiados a reconhecer a importância dos encontros transformadores em nossa própria jornada espiritual. Assim como os primeiros discípulos, também somos chamados a buscar encontros significativos com Jesus, onde possamos experimentar sua presença transformadora e receber orientação para nossas vidas. Esses encontros podem acontecer de diversas formas, através da leitura das Escrituras, da oração, da comunhão com outros crentes e até mesmo em momentos inesperados da vida cotidiana. O importante é estarmos abertos e receptivos à voz de Deus, permitindo que Ele nos conduza a uma compreensão mais profunda de sua vontade e propósito para nós. À medida que nos engajamos nesses encontros transformadores, somos capacitados a crescer em nossa fé e a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo em nosso caráter e serviço. Que possamos, portanto, buscar ativamente esses momentos de encontro com Jesus, sabendo que nele encontramos vida, propósito e transformação verdadeira. Explorando a espiritualidade na vida cristã. Neste momento, adentramos em uma discussão essencial sobre a espiritualidade na vida cristã, explorando sua relevância e sua interação com a Palavra de Deus.
É crucial compreendermos a distinção entre a espiritualidade cristã genuína e o espiritualismo, bem como reconhecer a importância de um compromisso profundo com a cultura bíblica para uma espiritualidade autêntica e transformadora. Ao discutirmos a espiritualidade, devemos primeiro entender sua natureza e seu papel na vida do crente. A espiritualidade cristã não se limita a práticas religiosas superficiais ou experiências emocionais momentâneas. Pelo contrário, é um estilo de vida fundamentado na fé em Jesus Cristo, permeado pelo Espírito Santo e moldado pela verdade da Palavra de Deus. É crucial distinguir a espiritualidade cristã do espiritualismo, uma filosofia que busca conexão com o sobrenatural sem necessariamente se basear na revelação bíblica. Enquanto o espiritualismo tende a se concentrar em experiências pessoais e práticas místicas, a espiritualidade cristã está enraizada na revelação divina contida na Bíblia Sagrada. Uma verdadeira espiritualidade cristã é caracterizada por um compromisso profundo com a cultura bíblica. Isso significa que o crente busca conhecer, compreender e aplicar os ensinamentos da Bíblia em sua vida diária. A palavra de Deus se torna o fundamento sobre o qual a espiritualidade cristã é construída, orientando e moldando todas as áreas da vida do crente. Ao mergulharmos na cultura bíblica, somos confrontados com verdades transformadoras que nos desafiam, nos consolam e nos capacitam a viver de acordo com a vontade de Deus. A leitura regular das Escrituras, a meditação em seus ensinamentos e a aplicação prática de seus princípios são essenciais para o desenvolvimento de uma espiritualidade sólida e duradoura. Além disso, uma espiritualidade autêntica se manifesta através do fruto do Espírito Santo na vida do crente. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio são evidências tangíveis da obra transformadora de Deus em nós. Portanto, ao considerarmos a importância da espiritualidade na vida cristã, devemos lembrar que ela não se trata de rituais vazios ou de conformidade externa, mas de uma profunda conexão com Deus que permeia todos os aspectos de nossa existência. Que possamos buscar uma espiritualidade que seja genuína, bíblica e transformadora, permitindo que a palavra de Deus molde nossas vidas e nos conduza a uma maior intimidade com nosso Criador. Desvendando a diferença entre espiritualidade cristã e espiritualismo. Aqui, adentramos em um debate crucial que permeia a compreensão contemporânea, a confusão entre espiritualidade cristã e espiritualismo. É imperativo que possamos discernir claramente entre esses dois conceitos, reconhecendo que espiritualidade cristã não se enquadra como uma filosofia secular, mas sim como uma cultura enraizada na Palavra de Deus. A confusão entre espiritualidade cristã e espiritualismo é um fenômeno cada vez mais comum na sociedade atual. Muitas vezes, esses termos são usados de forma intercambiável, levando a equívocos e interpretações errôneas sobre a natureza da fé cristã. É essencial, portanto, esclarecer as distinções entre esses dois conceitos para evitar mal-entendidos e promover uma compreensão mais precisa da espiritualidade cristã. Enquanto a espiritualidade cristã se fundamenta na revelação divina contida na Bíblia Sagrada, o espiritualismo tende a ser uma filosofia secular que busca conexão com o sobrenatural sem necessariamente se basear na verdade revelada nas Escrituras. Enquanto a espiritualidade cristã promove um compromisso profundo com a cultura bíblica e a aplicação prática de seus princípios, o espiritualismo muitas vezes se concentra em práticas místicas e experiências pessoais. É importante ressaltar que a espiritualidade cristã não é uma mera filosofia, mas sim uma cultura enraizada na Palavra de Deus. Ela permeia todas as áreas da vida do crente, moldando seus valores, crenças e comportamentos de acordo com os ensinamentos das Escrituras. A espiritualidade cristã não está dissociada da verdade bíblica, mas é intrinsecamente ligada a ela, sendo alimentada e fortalecida pela comunhão com Deus e pelo estudo diligente de sua palavra. Ao compreendermos a diferença entre espiritualidade cristã e espiritualismo, somos capacitados a viver uma fé autêntica e genuína, fundamentada na verdade revelada nas Escrituras. Devemos buscar cultivar uma espiritualidade que esteja enraizada na Palavra de Deus e que busque glorificar a Ele em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos, portanto, discernir claramente entre espiritualidade cristã e espiritualismo, escolhendo seguir o caminho da verdade e da luz que nos é revelado por meio das Sagradas Escrituras. Que nossa busca por uma espiritualidade autêntica nos conduza a uma comunhão mais profunda com Deus e a uma vida de integridade e santidade, conforme sua vontade revelada em sua palavra. Os 10 Mandamentos como padrão divino.
Ao iniciarmos nossa reflexão sobre os 10 mandamentos, somos convidados a mergulhar em um dos pilares fundamentais da fé judaico-cristã. Os 10 mandamentos representam não apenas um conjunto de regras morais, mas sim o padrão divino estabelecido por Deus para orientar a vida de seu povo em conformidade com sua vontade. Neste contexto, é essencial compreender a importância dos mandamentos na aliança entre Deus e o povo de Israel. Os 10 mandamentos foram entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai como parte da aliança entre ele e seu povo escolhido. Eles serviram como a base para o estilo de vida esperado pelo Criador, delineando os princípios morais e éticos que deveriam guiar a conduta do povo de Israel. Os 10 mandamentos não são apenas um código de conduta, mas sim uma expressão do caráter e da natureza de Deus. Eles refletem sua santidade, justiça e amor, fornecendo um padrão claro para o comportamento humano. Ao obedecer aos mandamentos, o povo de Israel demonstraria sua devoção a Deus e sua disposição em viver em comunhão com Ele. A relevância dos 10 mandamentos transcende o contexto histórico e cultural em que foram dados. Eles continuam a ser uma fonte de orientação e inspiração para os crentes até os dias de hoje, fornecendo um padrão divinamente ordenado para a vida cristã. Os mandamentos nos desafiam a amar a Deus acima de tudo e a amar ao próximo como a nós mesmos, orientando nossas ações e atitudes em todas as áreas da vida. Além disso, os 10 mandamentos nos lembram da nossa responsabilidade para com Deus e para com o próximo. Eles nos chamam a viver em santidade e retidão diante de Deus e a tratar os outros com justiça e compaixão. Ao seguir os mandamentos, expressamos nossa fé em Deus e nosso compromisso em viver uma vida que reflita seu caráter e vontade. É importante ressaltar que os 10 mandamentos não são apenas um conjunto de regras a serem seguidas, mas sim um convite para uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Eles nos lembram da nossa dependência de Deus e da necessidade de sua graça e perdão em nossas vidas. Ao reconhecer nossa incapacidade de cumprir os mandamentos perfeitamente, somos levados à humildade e ao arrependimento, buscando a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Portanto, os 10 mandamentos devem ser vistos não como um fardo a ser carregado, mas sim como um presente gracioso de Deus para orientar e enriquecer nossas vidas. Eles nos convidam a viver em conformidade com a vontade de Deus, experimentando a plenitude da vida que Ele deseja nos oferecer. Que possamos valorizar e honrar os 10 mandamentos como padrão divino para nossa vida, buscando obedecer a eles com coração sincero e disposição humilde, para a glória de Deus e o bem de nosso próximo. Definição e relevância do padrão divino. Ao abordarmos o conceito de padrão divino, nos deparamos com a norma estabelecida por Deus para orientar a conduta humana em conformidade com sua vontade. Essa norma, representada pelos 10 mandamentos e outros princípios bíblicos, serve como um guia moral e ético para os crentes, delineando os caminhos que Deus deseja que sigamos em nossas vidas. A relevância do padrão divino é especialmente evidente no contexto do discipulado, onde a visão, o compromisso e o ritmo de vida convergem para seguir os caminhos divinos. O discipulado é um processo de transformação no qual os discípulos buscam se tornar mais semelhantes a Cristo em todas as áreas de suas vidas. Nesse sentido, o padrão divino serve como um ponto de referência para avaliar nosso progresso espiritual e moldar nosso caráter à imagem de Cristo. Ao adotarmos o padrão divino em nossas vidas, somos desafiados a viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus em Sua palavra. Isso envolve obedecer aos mandamentos, cultivar virtudes como amor, bondade e justiça, e evitar comportamentos e atitudes que estejam em desacordo com a vontade de Deus. O padrão divino nos chama a uma vida de santidade e retidão, refletindo a santidade e a bondade do próprio Deus. Além disso, o padrão divino nos orienta na tomada de decisões e no enfrentamento de desafios ao longo de nossa jornada de fé. Ele nos oferece sabedoria e discernimento para discernir entre o certo e o errado, o bom e o mal, à luz dos princípios eternos estabelecidos por Deus. Em um mundo repleto de influências e valores contraditórios, o padrão divino nos oferece uma âncora sólida e confiável para nos mantermos firmes na fé. No discipulado, a busca pelo padrão divino não é apenas uma questão de conformidade externa, mas também de transformação interior. É um convite para uma profunda renovação do coração e da mente, à medida que nos rendemos à liderança do Espírito Santo e permitimos que ele nos molde à imagem de Cristo.
Ao seguir o padrão divino, experimentamos uma vida de plenitude e significado, encontrando a verdadeira liberdade e realização que só podem ser encontradas em uma vida de compromisso com Deus. Portanto, a definição e a relevância do padrão divino no contexto do discipulado são claras. Ele nos guia, nos desafia e nos transforma à medida que buscamos seguir os caminhos de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos abraçar o padrão divino com humildade e fé, permitindo que ele nos conduza a uma vida de maior intimidade com Deus e de maior impacto no mundo ao nosso redor. Chamado dos discípulos por Jesus, Marcos 1:16-18. No texto bíblico de Marcos 1:16-18, somos apresentados ao poderoso chamado de Jesus aos seus primeiros discípulos. Este episódio não apenas narra um evento histórico, mas também ilustra vividamente os três aspectos fundamentais do padrão divino para a vida dos seguidores de Cristo. Primeiramente, encontramos a visão de fazer pescadores de homens. Jesus não apenas chamou esses homens para serem seus discípulos, mas os convocou para um propósito maior, torná-los pescadores de homens. Essa visão transcende as atividades cotidianas de pescar peixes, trata-se de uma missão de alcance global, onde os discípulos são chamados a levar o Evangelho a todas as nações, compartilhando a mensagem transformadora do amor de Deus. Em segundo lugar, observamos o compromisso imediato dos discípulos em seguir a Jesus. Ao ouvirem o chamado do Mestre, imediatamente deixaram suas redes e seguiram-no. Essa pronta resposta destaca a importância da prontidão e da disposição para obedecer ao chamado de Deus sem hesitação. É um lembrete poderoso de que o discipulado requer entrega total e imediata, sem reservas ou demoras. Por fim, percebemos o ritmo de vida em comunhão com o Mestre. Os discípulos não apenas seguiram Jesus em um único momento, mas embarcaram em uma jornada contínua de aprendizado e comunhão com Ele. Eles caminharam ao lado de Jesus, compartilhando suas alegrias, tristezas e desafios. Esse ritmo de vida em comunhão íntima com o Mestre é essencial para o discipulado, pois é nesse relacionamento que encontramos força, direção e renovação espiritual para continuar perseverando na jornada da fé. Assim, o chamado dos discípulos por Jesus, conforme registrado em Marcos 1:16-18, oferece um poderoso exemplo do padrão divino para a vida dos seguidores de Cristo. Eles foram chamados para uma visão maior, responderam com compromisso imediato e embarcaram em uma jornada de comunhão íntima com o Mestre. Que possamos seguir esse exemplo em nossas próprias vidas de discipulado, buscando viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus e comprometendo-nos completamente com sua obra no mundo. Importância da conformidade ao padrão divino, alinhamento com a vontade de Deus. Viver em conformidade com o padrão divino é essencial para todo aquele que busca seguir a vontade de Deus em sua vida. Essa conformidade não é apenas uma questão de obedecer a uma lista de regras ou mandamentos, mas sim de alinhar-se com os princípios e ensinamentos que Deus estabeleceu para a humanidade. Os mandamentos e ensinamentos de Deus, expressos tanto nos 10 mandamentos como nos ensinamentos de Jesus, servem como guias preciosos para uma vida em sintonia com a vontade divina. Eles não são meras restrições arbitrárias, mas sim orientações amorosas que visam nosso bem-estar e o bem-estar daqueles ao nosso redor. Quando nos conformamos ao padrão divino, estamos reconhecendo a soberania de Deus sobre nossas vidas e demonstrando nossa disposição para seguir seus caminhos. Isso envolve não apenas obedecer externamente, mas também cultivar um coração que busca verdadeiramente agradar a Deus em todas as áreas da vida. A conformidade ao padrão divino também nos protege dos males que resultam da desobediência e do afastamento da vontade de Deus. Ao seguir os mandamentos e ensinamentos de Deus, evitamos os caminhos que levam à destruição e encontramos o caminho da vida abundante e significativa que Ele deseja para nós. Além disso, a conformidade ao padrão divino nos capacita a viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Quando vivemos em harmonia com a vontade de Deus, experimentamos uma profunda sensação de realização e significado, pois estamos cumprindo o propósito pelo qual fomos destinados. Em resumo, a importância da conformidade ao padrão divino na vida cristã não pode ser subestimada. É através desse alinhamento que encontramos verdadeira paz, alegria e propósito em nossa jornada espiritual. Que possamos, portanto, buscar diligentemente conhecer e seguir os mandamentos e ensinamentos de Deus, confiantes de que Ele nos capacitará a viver uma vida que honra e glorifica o seu nome.
A aplicação prática dos padrões divinos. Mateus 5.17-32. O texto de Mateus 5.17-32 nos oferece um exemplo poderoso da aplicação prática dos padrões divinos em várias áreas de nossas vidas, desde a ética até os relacionamentos interpessoais e o comportamento sexual. Jesus, nesse trecho, não apenas reafirma a importância da lei, mas também a amplia, revelando sua aplicação em aspectos mais profundos e sutis da vida cotidiana. Primeiramente, Jesus destaca que não veio abolir a lei ou os profetas, mas cumpri-los. Isso significa que os padrões divinos permanecem relevantes e aplicáveis, mesmo diante das mudanças culturais e sociais ao longo do tempo. Portanto, como seguidores de Cristo, temos a responsabilidade de viver de acordo com esses padrões, não apenas externamente, mas também em nossos corações e mentes. No que diz respeito à ética, Jesus vai além da simples observância dos mandamentos e exorta seus seguidores a uma justiça que excede a dos escribas e fariseus. Ele nos ensina que a raiz do pecado reside no coração humano e que devemos buscar uma pureza interior que se manifeste em nossas ações e palavras. Isso significa não apenas evitar o homicídio, mas também resolver conflitos e promover a paz, não apenas evitar o adultério, mas também cultivar relacionamentos baseados no respeito e na fidelidade. Nos relacionamentos interpessoais, Jesus nos chama a uma postura de perdão e reconciliação. Ele nos lembra que devemos buscar a reconciliação com nosso irmão antes de apresentar nossas ofertas a Deus. Isso nos desafia a lidar com os conflitos de maneira construtiva e amorosa, em vez de permitir que fiquem sem solução e contaminem nossos relacionamentos. Quanto ao comportamento sexual, Jesus eleva o padrão divino, condenando não apenas o adultério físico, mas também a luxúria e a cobiça. Ele nos lembra que nossos pensamentos e desejos têm consequências reais e devem ser controlados em conformidade com a vontade de Deus. Portanto, a aplicação prática dos padrões divinos em nossas vidas exige não apenas conformidade externa, mas também transformação interior. Requer uma mudança de coração e mente que nos capacite a viver em harmonia com a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Como cristãos, somos chamados a viver uma vida que reflita os padrões divinos de justiça, amor e santidade. Isso não é uma tarefa fácil, mas com a graça e o poder de Deus, podemos crescer em conformidade com seus padrões e tornar-nos verdadeiros testemunhos de sua graça e amor neste mundo. Desafios do discipulado. No início desta jornada de discipulado cristão, é importante reconhecer que não se trata de uma jornada fácil. Enfrentar desafios e altas exigências faz parte do caminho de seguir a Jesus. É uma jornada que demanda compromisso, renúncia e determinação. Ao decidirmos nos tornar discípulos de Cristo, estamos optando por um caminho que muitas vezes contraria as convenções e expectativas do mundo ao nosso redor. Estamos escolhendo colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas de nossas vidas, o que pode significar abrir mão de nossos próprios desejos e interesses em prol da vontade de Deus. Um dos maiores desafios do discipulado é enfrentar a oposição e a perseguição que podem surgir como resultado de nossa fé. Seguir a Jesus muitas vezes significa nadar contra a correnteza, enfrentando críticas, incompreensões e até mesmo hostilidade por parte daqueles que não compartilham de nossa fé. Além disso, o discipulado também requer disciplina e perseverança. Significa estar disposto a sacrificar o conforto e a comodidade em prol do crescimento espiritual. Isso pode envolver abrir mão de certas práticas e hábitos que estão em desacordo com os princípios do reino de Deus, buscando em vez disso uma vida de santidade e integridade. No entanto, apesar dos desafios, o discipulado também é uma jornada repleta de bênçãos e recompensas. É uma oportunidade de crescer em intimidade com Deus, de experimentar o seu amor e a sua graça de maneira profunda e transformadora. É uma jornada que nos capacita a viver uma vida que reflete os valores do reino de Deus, impactando positivamente o mundo ao nosso redor. Portanto, que possamos encarar os desafios do discipulado com coragem e determinação, confiando na graça e no poder de Deus para nos capacitar a superá-los. Que possamos permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades, e continuar avançando no caminho que Deus traçou para nós. Que o Senhor nos conceda a força e a sabedoria necessárias para enfrentar os desafios do discipulado e nos tornarmos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, refletindo seu amor e sua verdade em tudo o que fazemos. Que assim seja. Jesus e as altas exigências.
Ao considerarmos o discipulado cristão, é crucial entendermos as altas exigências que Jesus estabeleceu para aqueles que desejam segui-lo. No Evangelho de Lucas, encontramos um ensinamento de Jesus que ilustra claramente essas demandas rigorosas. Jesus disse em Lucas 14:25-27. Grandes multidões estavam seguindo a Jesus, e ele voltou-se e lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Essas palavras de Jesus destacam a necessidade de renúncia e disposição completa para segui-lo. Ele não estava buscando seguidores casuais ou superficiais, mas sim discípulos comprometidos e dispostos a sacrificar tudo por amor a ele. O termo aborrecer aqui não significa literalmente odiar ou desprezar, mas sim colocar Jesus em primeiro lugar, acima de todos os outros relacionamentos e interesses. É uma chamada para um compromisso radical, onde nada deve impedir a devoção total a Cristo. Além disso, Jesus fala sobre carregar a cruz, uma metáfora que simboliza o sofrimento e a renúncia associados ao discipulado. Seguir a Jesus não é uma jornada fácil, mas uma caminhada que pode exigir sacrifícios pessoais significativos. Portanto, o discipulado cristão não é uma escolha a ser feita de forma leviana. Requer uma entrega completa de nossa parte, um compromisso radical que abrange todos os aspectos de nossas vidas. É uma jornada que pode exigir muito de nós, mas que também promete recompensas eternas e uma comunhão profunda com o próprio Cristo. Que possamos refletir seriamente sobre essas palavras de Jesus e estar dispostos a seguir o seu chamado, mesmo que isso signifique renunciar às nossas próprias vontades e desejos. Que possamos responder com coragem e determinação, prontos para abraçar as altas exigências do discipulado e seguir a Jesus com todo o nosso ser. Renúncia e autonegação no discipulado. Ao considerarmos o chamado de Jesus ao discipulado, encontramos uma ênfase significativa na renúncia e na autonegação. Em Marcos 8:35, Jesus disse: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Essas palavras de Jesus ressaltam a necessidade de renunciar aos nossos próprios interesses e desejos em favor do reino de Deus. Ele nos chama a abandonar o egoísmo e a busca pelo conforto pessoal, colocando o seu chamado e o Evangelho acima de tudo em nossas vidas. Renunciar a si mesmo não significa que devemos negar nossa identidade ou deixar de cuidar de nossas necessidades básicas. Em vez disso, trata-se de priorizar o reino de Deus sobre nossos próprios desejos e planos, estar disposto a sacrificar nossas ambições pessoais em prol da vontade de Deus. Jesus exemplificou esse princípio em sua própria vida, renunciando à sua vontade para obedecer ao Pai Celestial, mesmo diante da perspectiva do sofrimento e da morte na cruz. Ele nos chamou a segui-lo nesse caminho de renúncia e autonegação, lembrando-nos de que o verdadeiro significado da vida é encontrado ao rendermos nossas vidas a Ele. A renúncia e a autonegação no discipulado cristão também envolvem um compromisso total com o senhorio de Jesus Cristo. Significa submeter nossa vontade à sua vontade, reconhecendo sua autoridade sobre todas as áreas de nossas vidas. Isso requer humildade, submissão e uma disposição constante de colocar Jesus em primeiro lugar. Além disso, a renúncia e a autonegação nos capacitam a viver de acordo com os padrões do reino de Deus. Isso implica em abandonar práticas pecaminosas e abraçar um estilo de vida centrado no amor, na justiça e na santidade. Somente quando estamos dispostos a renunciar ao pecado e aos nossos próprios desejos é que podemos verdadeiramente seguir a Jesus como seus discípulos. Portanto, o chamado à renúncia e autonegação no discipulado cristão é um convite para uma vida de entrega total a Cristo. É uma jornada de fé e confiança, onde nos rendemos completamente ao Senhor e confiamos em seu plano soberano para nossas vidas. Que possamos responder a esse chamado com coragem e determinação, renunciando a nós mesmos e seguindo a Jesus em todos os aspectos de nossas vidas. O desafio do discipulado na igreja: manter altas exigências. Dentro do contexto da igreja, enfrentamos o desafio constante de manter altas exigências no discipulado. Ser discípulo não é apenas uma questão de frequentar cultos ou participar de atividades religiosas, é uma jornada de compromisso radical com Jesus Cristo e seus ensinamentos. Isso requer uma postura de aprendizado constante e uma disposição para abandonar tudo em prol do seguimento de Jesus.
Manter altas exigências no discipulado envolve desafiar os padrões culturais e as conveniências pessoais que muitas vezes entram em conflito com os princípios do Evangelho. Isso significa encorajar os discípulos a viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus em todas as áreas de suas vidas, mesmo que isso exija sacrifício e renúncia. Um dos desafios enfrentados pela Igreja é equilibrar a graça e a verdade no processo de discipulado. Enquanto é importante oferecer amor, compreensão e apoio aos discípulos em sua jornada espiritual, também é crucial manter um padrão elevado de compromisso e santidade. Isso significa confrontar o pecado de maneira amorosa, mas firme, e incentivar os discípulos a perseverarem na busca pela santidade. Além disso, manter altas exigências no discipulado requer líderes e mentores comprometidos em investir tempo e recursos na vida espiritual dos discípulos. Isso envolve não apenas fornecer ensinamentos teóricos, mas também modelar um estilo de vida piedoso e estar disponível para orientação e apoio individualizado. Outro desafio é lidar com a resistência à mudança e à renúncia que muitas vezes surgem no processo de discipulado. Muitos discípulos podem encontrar dificuldades em abrir mão de hábitos, relacionamentos ou comportamentos que estão em desacordo com os princípios do reino de Deus. Nesses momentos, é importante oferecer encorajamento, incentivo e suporte para ajudá-los a superar essas barreiras. Em última análise, manter altas exigências no discipulado é essencial para o crescimento saudável da Igreja e o fortalecimento da fé de seus membros. Isso requer um compromisso coletivo de toda a comunidade cristã em buscar a excelência espiritual e a conformidade com a vontade de Deus. Somente assim podemos cumprir verdadeiramente o chamado de Jesus para fazer discípulos de todas as nações e ensiná-los a obedecer a tudo que ele nos ordenou. Prática das altas exigências no discipulado, compromissos semanais e individuais. Neste slide, exploramos as práticas específicas das altas exigências no discipulado, destacando os compromissos semanais em grupos pequenos e os encontros individuais entre discípulo e discipulador. Essas práticas são fundamentais para cultivar uma comunidade de fé comprometida e para o desenvolvimento espiritual individual de cada membro. Os encontros semanais em grupos pequenos proporcionam uma oportunidade valiosa para os discípulos se reunirem, compartilharem suas experiências de fé, estudarem a palavra de Deus e orarem uns pelos outros. Esses grupos oferecem um ambiente de apoio e encorajamento mútuo, onde os discípulos podem crescer juntos em sua jornada espiritual. Além disso, os grupos pequenos ajudam a promover um senso de comunidade e pertencimento, fortalecendo os laços entre os membros da Igreja. Os encontros individuais entre discípulo e discipulador são igualmente importantes, pois proporcionam um espaço para um acompanhamento mais pessoal e direcionado. Nessas reuniões, os discípulos têm a oportunidade de compartilhar suas lutas, dúvidas e vitórias com alguém mais experiente na fé, que pode oferecer orientação, encorajamento e prestação de contas. Esses encontros individuais são essenciais para o crescimento espiritual e a maturidade dos discípulos, pois permitem um acompanhamento mais próximo e personalizado. A prática desses compromissos semanais e individuais no discipulado reflete o compromisso de seguir as altas exigências de Jesus Cristo. Ela demonstra uma disposição genuína de investir tempo e energia na busca da santidade e da conformidade com a vontade de Deus. Além disso, promove uma cultura de responsabilidade mútua e prestação de contas, onde os discípulos são incentivados a crescer em sua fé e a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas. Portanto, essas práticas são essenciais para a saúde espiritual da Igreja e para o cumprimento da grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Elas capacitam os crentes a viverem de acordo com os padrões divinos, a se tornarem mais semelhantes a Cristo e a impactarem o mundo ao seu redor com o amor e a verdade do Evangelho. Multiplicação de discipuladores, alvos do discipulado. Finalizamos este tópico enfatizando o objetivo central do discipulado, a multiplicação de discipuladores. Compreendemos que manter altas exigências no discipulado é fundamental para formar líderes comprometidos que possam se multiplicar, impactando assim não apenas a igreja local, mas também a comunidade em que estão inseridos. Ao estabelecer como alvo a multiplicação de discipuladores, reconhecemos que o discipulado vai além do desenvolvimento pessoal de cada indivíduo. Ele tem o propósito de capacitar os discípulos a se tornarem multiplicadores, investindo na vida de outros e compartilhando os ensinamentos de Cristo com aqueles ao seu redor.
Manter altas exigências no discipulado não é apenas uma questão de disciplina pessoal, mas também uma estratégia eficaz para a expansão do reino de Deus. Discípulos que são desafiados a viver de acordo com os padrões divinos se tornam líderes capacitados, capazes de influenciar positivamente suas famílias, suas igrejas e suas comunidades. A multiplicação de discipuladores é um processo contínuo e transformador. À medida que os discípulos se multiplicam, uma cultura de discipulado é estabelecida na igreja, criando um ciclo de crescimento espiritual e impacto evangelístico. Esse ciclo de multiplicação é essencial para o avanço do Evangelho e para o cumprimento da grande comissão. Portanto, ao mantermos altas exigências no discipulado, estamos investindo no futuro da igreja e na expansão do reino de Deus. Estamos capacitando líderes comprometidos a fazerem discípulos, que por sua vez farão mais discípulos, criando um movimento multiplicador que transformará vidas e comunidades para a glória de Deus. A importância do discernimento. O discernimento é fundamental no discipulado, pois determina o sucesso do movimento desde o início. Ao introduzirmos este tema, compreendemos a crucialidade da seleção inicial para o desenvolvimento do grupo. Discutiremos a necessidade de discernir quem realmente atende à voz do Mestre, reconhecendo que este é o quarto processo utilizado por Jesus no discipulado dos 12. O discernimento, nesse contexto, não se limita apenas à seleção de indivíduos para o discipulado, mas também envolve a capacidade de identificar aqueles que estão verdadeiramente dispostos a seguir os ensinamentos de Cristo. Não se trata apenas de encontrar pessoas interessadas, mas de reconhecer aqueles que estão verdadeiramente comprometidos em seguir Jesus de todo o coração. A voz do Mestre é um chamado que ressoa no íntimo daqueles que estão prontos para se entregar ao discipulado. É a voz que direciona, ensina e transforma. Portanto, discernir quem verdadeiramente atende a essa voz é essencial para garantir que o movimento de discipulado seja eficaz e frutífero. Assim como Jesus selecionou cuidadosamente os 12 discípulos, nós também devemos exercer discernimento ao escolher aqueles com quem investiremos nosso tempo e recursos no discipulado. Isso requer sensibilidade espiritual, sabedoria e uma profunda conexão com o coração de Deus. Neste slide, exploraremos como podemos desenvolver esse discernimento, examinando os critérios que Jesus utilizou ao escolher seus discípulos e aplicando esses princípios à nossa própria jornada de discipulado. Ao fazermos isso, estaremos construindo uma base sólida para o crescimento saudável e duradouro do movimento de discipulado em nossa comunidade. Jesus e o discernimento na metáfora do bom pastor. Na metáfora do bom pastor, presente no ensino de Jesus registrado em João 10.25, 16, 27, somos levados a refletir sobre a relação entre o pastor e suas ovelhas e como isso se aplica ao discernimento no discipulado. Jesus se apresenta como o bom pastor que guia suas ovelhas com cuidado e amor. Ele conhece cada uma delas pelo nome e as chama para segui-lo. Este relacionamento íntimo entre o pastor e suas ovelhas ilustra a profunda conexão que deve existir entre o Mestre e seus discípulos. Assim como as ovelhas reconhecem e seguem a voz do seu pastor, os discípulos genuínos reconhecem e respondem à voz de Jesus. O discernimento no discipulado, portanto, envolve a capacidade de identificar aqueles que estão verdadeiramente sintonizados com a voz do Mestre, dispostos a segui-lo em obediência e fé. Nesta metáfora, Jesus enfatiza que suas ovelhas o conhecem e o seguem, enquanto aquelas que não são do aprisco também ouvirão sua voz e se tornarão parte do mesmo rebanho. Isso nos leva a entender que o discernimento no discipulado vai além das aparências externas, penetrando nos corações e motivos mais profundos das pessoas. O reconhecimento da voz do bom pastor é um sinal de intimidade e comunhão com ele. Da mesma forma, discernir quem atende à voz de Jesus no contexto do discipulado requer sensibilidade espiritual e uma profunda conexão com o coração de Deus. Isso não se trata apenas de escolher seguidores, mas de identificar aqueles que estão verdadeiramente comprometidos em seguir Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Neste slide, exploramos a importância do reconhecimento da voz do pastor e sua aplicação ao discernimento no discipulado. Ao entendermos essa metáfora, somos desafiados a cultivar uma relação íntima com Jesus e a desenvolver a capacidade de discernir aqueles que estão verdadeiramente dispostos a segui-lo. Isso nos capacita a investir nosso tempo e energia naqueles que estão genuinamente comprometidos com o caminho do discipulado, promovendo assim um crescimento saudável e frutífero na fé.
Discernimento. Reconhecendo a voz do Mestre. No contexto do discipulado, reconhecer a autoridade de Jesus como Mestre é fundamental para o discernimento espiritual. Este slide aborda a importância desse reconhecimento e como ele está intrinsecamente ligado à capacidade de discernir a voz do Mestre e segui-la. A centralidade da autoridade de Jesus como Mestre no discipulado não pode ser subestimada. Ele não é apenas um líder ou professor, mas o próprio Filho de Deus, cuja palavra possui poder e autoridade para transformar vidas. Reconhecer essa autoridade é o primeiro passo para uma jornada de discipulado genuíno. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem." João 10:27. Essa afirmação destaca a estreita relação entre as ovelhas e o pastor. Da mesma forma, no discipulado, aqueles que reconhecem a autoridade de Jesus como Mestre são capazes de ouvir e discernir sua voz entre as muitas vozes que competem por sua atenção. O reconhecimento da autoridade de Jesus não é apenas intelectual, mas implica em submissão e obediência. É uma postura de humildade que reconhece que Ele é o Senhor sobre todas as áreas de nossa vida. Somente aqueles que estão dispostos a se submeter à autoridade de Jesus podem verdadeiramente ser chamados de seus discípulos. No entanto, discernir a voz do Mestre exige mais do que simplesmente reconhecer sua autoridade, requer intimidade e comunhão com Ele. Assim como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, os discípulos genuínos desenvolvem uma sensibilidade espiritual que lhes permite discernir a voz de Jesus em meio ao ruído do mundo. Neste slide, enfatizamos que a verdadeira marca de um discípulo é sua capacidade de ouvir e seguir a voz do Mestre. Ao reconhecermos sua autoridade e nos submetermos a Ele, somos capacitados a discernir sua vontade e a seguir seus caminhos. Isso nos leva a uma vida de intimidade e comunhão com o Mestre, onde encontramos verdadeira plenitude e propósito. Oração, fundamento do discernimento. A oração é o fundamento do discernimento espiritual no discipulado cristão. Este slide destaca o papel crucial da oração como o quinto processo utilizado por Jesus na seleção e formação dos 12 discípulos. Enfatiza-se o exemplo deixado por Jesus ao passar noites em oração antes de tomar decisões importantes, ressaltando como a intercessão é essencial na escolha e no desenvolvimento dos discípulos. A oração desempenha um papel central no discipulado, pois é por meio dela que nos conectamos com Deus e buscamos sua orientação e vontade. Jesus, nosso maior exemplo de discipulador, passou momentos significativos em oração, especialmente antes de tomar decisões cruciais. Ele buscava a direção do Pai Celestial em todas as áreas de sua vida e ministério, incluindo a escolha dos 12 que se tornariam seus discípulos mais próximos. A prática da oração nos capacita a discernir a vontade de Deus em meio às complexidades da vida e do discipulado. Ao nos submetermos à sua vontade em oração, somos capacitados pelo Espírito Santo a tomar decisões sábias e a fazer escolhas que estejam alinhadas com os propósitos divinos. A oração não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também nos capacita a discernir entre o que é verdadeiro e o que é enganoso, entre o que é de Deus e o que não é. No contexto do discipulado, a oração desempenha um papel fundamental na seleção e no desenvolvimento dos discípulos. Assim como Jesus passou tempo em oração antes de escolher os 12, os discipuladores são chamados a buscar a direção de Deus por meio da oração ao selecionar e investir na vida de outros. A intercessão constante é essencial para discernir quem está verdadeiramente comprometido em seguir a Jesus e quem está pronto para o discipulado. Portanto, neste slide, destacamos a importância da oração como fundamento do discernimento no discipulado cristão. Convidamos os discipuladores a seguir o exemplo de Jesus, dedicando tempo regularmente à oração, especialmente ao selecionar e investir na vida de novos discípulos. Ao nos submetermos à vontade de Deus em oração, somos capacitados a discernir os planos e propósitos divinos para nossas vidas e ministérios, levando-nos a uma jornada de discipulado frutífera e transformadora. Exemplo de Jesus, investindo tempo em oração. O exemplo de Jesus na escolha dos 12 discípulos é um modelo poderoso para todos os que estão envolvidos no ministério do discipulado. Este slide destaca a narrativa encontrada em Lucas 6 de dezembro de 16, onde Jesus passa uma noite em oração antes de selecionar os 12 que se tornariam seus discípulos mais próximos.
É enfatizada a importância de seguir esse exemplo, investindo tempo em oração para discernir quem são as pessoas nas quais devemos investir nossas vidas. O texto bíblico em Lucas 6 de dezembro de 16 revela a profunda conexão de Jesus com o Pai Celestial e sua dependência da orientação divina em seu ministério terreno. Antes de tomar uma decisão tão crucial quanto a escolha dos 12 que seriam seus colaboradores mais próximos, Jesus retirou-se para um lugar solitário para passar tempo em comunhão íntima com o Pai. Ele reconheceu a importância de buscar a vontade de Deus em oração, e esse exemplo ressalta a centralidade da comunicação com o Pai no processo de discernimento. Assim como Jesus investiu tempo em oração para discernir os escolhidos para o seu ministério, somos chamados a seguir seu exemplo no discipulado. A oração não apenas nos conecta com Deus, mas também nos capacita a discernir sua vontade e direção para nossas vidas e ministérios. Ao investirmos tempo em oração, somos fortalecidos espiritualmente e capacitados a fazer escolhas sábias e alinhadas com os propósitos divinos. Portanto, neste slide, enfatizamos a importância de seguir o exemplo de Jesus ao investir tempo em oração no processo de discernimento do discipulado. Convidamos os discipuladores a priorizarem a oração em suas vidas e ministérios, buscando a direção de Deus antes de tomar decisões importantes, especialmente aquelas relacionadas à seleção e investimento na vida de discípulos. Ao seguir o exemplo de Jesus na busca da vontade de Deus em oração, somos capacitados a fazer escolhas que honram a Deus e contribuem para o crescimento e desenvolvimento espiritual daqueles a quem ministramos. No decorrer dos tópicos apresentados neste capítulo sobre discipulado, exploramos diversos aspectos fundamentais dessa prática central na fé cristã. Cada tópico abordou uma faceta diferente do discipulado, desde sua definição até sua aplicação prática na vida da igreja e dos indivíduos. Nesta conclusão, faremos uma síntese dos principais pontos abordados em cada tópico e destacaremos sua relevância para a vida cristã. Tópico 1. Promovendo encontros transformadores. O primeiro tópico introduziu a importância dos encontros transformadores no discipulado, destacando o modelo de Jesus ao discipular os 12. Foi ressaltada a necessidade de um compromisso com a formação espiritual, enfatizando que a maturidade cristã é um processo contínuo. O texto bíblico de João 1.35-42 foi utilizado para exemplificar esses encontros transformadores, nos quais pessoas encontram sabedoria, direção ao poder de Deus por meio de outros. Esses encontros são essenciais para o crescimento na fé e para a formação de discípulos comprometidos com o Evangelho. Tópico 2. O que são encontros transformadores? No segundo tópico, a definição de encontros transformadores foi expandida, destacando que esses momentos pessoais são marcados por receber direção, sabedoria ou poder de Deus por meio de outras pessoas. O relato bíblico de João 1.35-42 foi analisado mais detalhadamente, exemplificando 3 tipos de encontros transformadores: a revelação, o contato pessoal e a mudança de identidade. Esses encontros não apenas fortalecem a fé individual, mas também constroem relacionamentos significativos que promovem o crescimento espiritual mútuo. Tópico 3. Espiritualidade, uma revisão de conceito. O terceiro tópico explorou a importância da espiritualidade na vida cristã e sua relação com a Palavra de Deus. Foi destacada a diferença entre espiritualidade cristã e espiritualismo, ressaltando a necessidade de um compromisso profundo com a cultura bíblica para uma verdadeira espiritualidade. A cultura bíblica e a espiritualidade cristã não podem ser separadas, pois ambas são fundamentais para o crescimento na fé e para uma vida cristã autêntica. É crucial que os discípulos sejam enraizados na Palavra de Deus para crescerem espiritualmente e influenciarem o mundo ao seu redor. Tópico 4. Confusão e clarificação. No quarto tópico, foi abordada a confusão contemporânea entre espiritualidade cristã e espiritualismo. Destacou-se a importância de distinguir entre esses conceitos e de se aprofundar na espiritualidade cristã baseada na cultura bíblica. A confusão nesse aspecto pode levar a práticas e crenças distorcidas, prejudicando o crescimento espiritual dos indivíduos e da comunidade cristã como um todo. Portanto, é essencial esclarecer e fortalecer a compreensão da verdadeira espiritualidade cristã, ancorada nos princípios e ensinamentos da Palavra de Deus. Em suma, os tópicos abordados neste capítulo fornecem uma visão abrangente do discipulado cristão, desde sua definição até sua aplicação prática na vida dos crentes.
O discipulado não é apenas um processo individual, mas um compromisso comunitário que promove o crescimento espiritual e a maturidade na fé. Ao promover encontros transformadores, cultivar uma espiritualidade autêntica e esclarecer conceitos fundamentais, os discípulos podem crescer em sua jornada de fé e influenciar positivamente o mundo ao seu redor. O capítulo 4 do livro aborda os elementos essenciais para um discipulado espiritual e dinâmico, destacando 4 tópicos fundamentais: promovendo encontros transformadores, firmando o padrão divino, estabelecendo altas exigências e exercendo discernimento quanto a quem atende à sua voz. No primeiro tópico, a importância dos encontros transformadores é enfatizada como momentos pessoais onde ocorre a troca de sabedoria e poder espiritual entre indivíduos. Através do exemplo do encontro inicial dos discípulos com Jesus, percebe-se a revelação espiritual, o impacto do contato pessoal e a transformação de identidade como elemento-chave desses encontros. O segundo tópico destaca a necessidade de firmar um padrão divino de vida, exemplificado pelos 10 mandamentos como a base ética para a relação com Deus e com o próximo. A visão, o compromisso crescente e o ritmo de vida em harmonia com esse padrão são elementos essenciais para o discipulado, como evidenciado no chamado dos primeiros discípulos por Jesus. No terceiro tópico, a importância das altas exigências no discipulado é ressaltada, sendo essenciais para o comprometimento genuíno e a formação de líderes multiplicadores. O exemplo de Jesus em exigir renúncia e autonegação daqueles que o seguem demonstra a seriedade do discipulado cristão. No quarto tópico, destaca-se a necessidade de discernir quem atende à voz de Jesus, essencial para a seleção adequada de discípulos comprometidos. O relacionamento íntimo entre o Mestre e os discípulos, baseado no reconhecimento e na obediência à sua voz, é fundamental para o sucesso do discipulado. Em síntese, o capítulo enfatiza a importância de promover encontros transformadores, firmar um padrão divino de vida, estabelecer altas exigências e exercer discernimento na seleção dos discípulos. Esses elementos são essenciais para um discipulado espiritualmente sólido e dinâmico, baseado nos princípios ensinados por Jesus Cristo. Apresento os 5 pontos-chave. No primeiro ponto, destacamos a importância dos encontros transformadores no discipulado. Esses encontros pessoais são essenciais para a troca de sabedoria e poder espiritual entre os indivíduos, promovendo uma transformação genuína. Exemplificado pelo encontro inicial dos discípulos com Jesus, esses momentos revelam a importância da revelação espiritual, do contato pessoal e da mudança de identidade para o desenvolvimento do discipulado. No segundo ponto, discutimos a necessidade de firmar um padrão divino de vida para os discípulos. Destacamos os 10 mandamentos como a base ética para a relação com Deus e com o próximo, evidenciando a importância da visão, do compromisso crescente e do ritmo de vida em harmonia com esse padrão. O exemplo do chamado dos primeiros discípulos por Jesus ilustra a relevância desse padrão no discipulado cristão. O terceiro ponto enfatiza a importância das altas exigências no discipulado. Essas exigências são cruciais para garantir o comprometimento genuíno dos discípulos e a formação de líderes multiplicadores. O exemplo de Jesus em exigir renúncia e autonegação daqueles que o seguem demonstra a seriedade do discipulado cristão e a necessidade de um compromisso total com os ensinamentos de Cristo. No quarto ponto, destacamos a necessidade de exercer discernimento na seleção dos discípulos. É fundamental identificar aqueles que verdadeiramente atendem à voz de Jesus e estão dispostos a seguir seus ensinamentos. O relacionamento íntimo entre o Mestre e os discípulos, baseado no reconhecimento e na obediência à sua voz, é essencial para o sucesso do discipulado e para garantir que apenas os comprometidos sejam selecionados. Por fim, discutimos a importância da oração na seleção e formação dos discípulos. Jesus passava noites em oração antes de selecionar seus 12 discípulos, demonstrando a importância de buscar a orientação divina nesse processo. Os discipuladores devem seguir esse exemplo, buscando a direção de Deus ao selecionar aqueles em quem investirão suas vidas e ministrarão o discipulado. Em resumo, os 5 pontos-chave discutidos neste capítulo destacam a importância dos encontros transformadores, do padrão divino de vida, das altas exigências, do discernimento na seleção dos discípulos e da oração na formação dos mesmos. Esses elementos são fundamentais para um discipulado eficaz e centrado nos ensinamentos de Jesus Cristo.
Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo a importância do discipulado em minha jornada espiritual. Agradeço por cada encontro transformador que proporcionaste em minha vida, onde pude receber sabedoria, direção e poder espiritual através do relacionamento com outros irmãos em Cristo. Que esses encontros continuem a moldar meu caráter e aprofundar minha comunhão contigo. Senhor, ajuda-me a afirmar um padrão divino de vida em conformidade com os Teus mandamentos. Que minha visão esteja alinhada com a Tua vontade, meu compromisso cresça diariamente e meu ritmo de vida seja um reflexo da minha fé em Ti. Capacita-me, ó Deus, a viver de acordo com os princípios éticos que estabeleceste em Tua palavra, sendo um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Conceda-me a graça de compreender as altas exigências do discipulado, ó Senhor. Que eu esteja disposto a renunciar a tudo que me impede de seguir a Ti de todo o coração. Fortalece-me para carregar minha cruz e seguir os passos de Cristo, mesmo diante dos desafios e das dificuldades que possam surgir em meu caminho. Ajuda-me, Pai, a exercer discernimento na seleção dos meus discípulos e naqueles a quem devo investir minha vida. Que eu reconheça aqueles que verdadeiramente atendem à Tua voz e estão dispostos a seguir Teus ensinamentos. Que nosso relacionamento seja marcado pela comunhão íntima contigo e pela obediência à Tua vontade. Finalmente, Senhor, ensina-me a depender da oração em todas as minhas decisões e ações no discipulado. Assim como Jesus passava noites em oração antes de selecionar seus discípulos, que eu busque Tua direção e orientação divina em cada passo do meu ministério de fazer discípulos. Que minha vida seja um testemunho vivo do Teu amor e poder, e que eu possa impactar o mundo ao meu redor através do discipulado em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao fim deste encontro dedicado ao estudo do capítulo 4 sobre discipulado. Quero expressar minha mais profunda gratidão a cada um de vocês por seu empenho e dedicação ao participar deste momento de aprendizado e reflexão. Que Deus abençoe abundantemente nosso ministério, capacitando-nos a servir às necessidades daqueles que atendemos. Que cada palavra compartilhada aqui seja um instrumento em Suas mãos para transformar vidas e fortalecer nossa fé. Gostaria de lembrá-los da importância de se inscreverem em nosso canal, caso ainda não o tenham feito. Ao se inscrever, vocês não apenas se mantêm atualizados sobre nossos próximos vídeos e conteúdos exclusivos, mas também fortalecem nossa comunidade e colaboram para o crescimento espiritual de todos nós. Não se esqueçam de verificar o conteúdo disponível em nosso canal, incluindo o último slide onde estão listados os temas abordados. Há uma riqueza de recursos esperando por vocês, prontos para enriquecer suas vidas espirituais e fortalecer sua relação com Deus. Aguardo ansiosamente pelo próximo encontro com o curso de Teologia, onde continuaremos a explorar novos temas e a aprofundar nosso conhecimento da Palavra de Deus. Que o diálogo sobre este assunto tão importante não se encerre aqui, mas que continuemos a compartilhar nossas ideias, perguntas e experiências uns com os outros. Por fim, quero expressar minha profunda gratidão pela participação de cada um de vocês. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre suas vidas, capacitando-os e fortalecendo-os em sua jornada espiritual. Aguardo com expectativa o próximo encontro e convido a todos a continuarem estudando e crescendo juntos em Cristo. Deus os abençoe.